Crianças Índigo. Qual a posição da doutrina espírita? Bom, eu não sou autoridade para falar em nome do Espiritismo. Eu gosto muito de realçar isto, porque eu sou um beneficiário da doutrina. Eu aprendo e fico cada dia menos ignorante, ainda sendo ignorante como sou. Portanto, não considero que tenha uma representatividade suficiente para falar em nome da doutrina. Agora, o que eu posso dizer é que na doutrina não existe esse negócio. Isto é uma construção intelectual exterior ao conhecimento espiritual. Não existe em nenhuma obra básica, não existe nenhum escrito de Kardec, nem mesmo em escritos que vêm explicitar a doutrina kardecista, a doutrina de Kardec, ou o Espiritismo, como obras de André Luiz e outras, referências a essa terminologia. Essa terminologia é um empréstimo mal tomado de grupos americanos que, utilizando-se de uma médium que eles chamavam de uma paranormal, que via em certas crianças um predomínio da cor azulada ao redor da sua estrutura física, no campo áurico, no campo vibratório, ela identificou que essas crianças tinham um padrão de comportamento diferenciado das outras. Todas elas, segundo essa vidente, com uma coloração azulada à sua volta. Então, ela lançou o termo crianças índigo. Em 1982, essa vidente americana falou sobre isso, e logo depois um casal interessado em desenvolver isso, dizendo que canalizava uma mensagem de um ser de outras, das Pleiades, de outro orbe, desenvolve essa temática com base nisto. Agora, por causa desta observância, algumas pessoas tomaram isso por empréstimo, tendo vindo de uma pessoa que tinha sensações paranormais, tinham poderes de visualização, achavam que isso era espiritismo e que poderiam agregar à doutrina espírita. E um dos problemas das pessoas modernamente é buscar novidades. Elas não gostam de aprofundar-se no estudo lógico, racional, daquilo que nós já temos. Elas ficam querendo novidades. Então acharam que dava para combinar uma coisa com a outra, mas esta combinação ela produz um Frankenstein. Você pega a cabeça de um, põe no corpo do outro, com as pernas de um terceiro, aí vira um monstro que gera muito mais confusão do que esclarecimento. Nós respeitamos as ideias dessas pessoas no campo em que elas foram lançadas, para o tipo de psicologia que se faça, de doutrina que se construa lá na base que eles querem ter. Mas colocar isso em uma doutrina que é riquíssima em todos os aspectos a respeito do que são os seres encarnados é criar polêmicas inúteis. Porque o que acontece? Mesmo lá, e olha que coisa interessante, mesmo nesses lugares que criaram a teoria, essas chamadas crianças índigo, elas têm características egocêntricas, características maldosas. Inclusive, essas crianças que andaram matando seus amigos de escola, com facadas, com tiros, lá nos Estados Unidos, eram classificadas de crianças índigo. São crianças irresponsáveis, são crianças que não têm equilíbrio, não gostam de ordenamentos, que são rebeldes às estruturas postas, que querem explicações e elas não se satisfazem. Tem, segundo alguns dos conceitos, porque são 4 tipos identificados como crianças índigo nessa teoria, eles têm uma postura de nobreza, eles se consideram nobres, se consideram superiores, e eles só se dão bem com espíritos que sejam iguais a eles. Tem dificuldade de interagir com os outros, e por causa de uma certa facilidade em determinadas áreas, se destacam nisto e acham que o resto tem que ser como eles querem. Não me parece que isso seja doutrina espírita.
nem parece que sejam seres que se possam enquadrar no que Allan Kardec coloca como membros da geração nova. Qualquer pessoa que vá em busca da história e dos conceitos, que depois foram sendo adaptados, cada um segundo aos seus interesses, porque certamente isso produz muito recurso, em termos de literatura, em termos de livros, em termos porque ao lado das crianças índigo, que agora depois vem as crianças cristal, porque não basta ser índigo, também agora tem que ser cristal. Daqui a pouco vem a criança tungstênio, porque tem sempre que ter uma a mais do que a outra. Nós temos categorias que poderão criar, fazendo contraponto. E você vai ver aí como que é complicado isso. Porque, e a criança que não tem essas tendências? É criança abobrinha? Criança chuchu? Porque ela não é cristal, não é índigo? Quem é o pai que vai querer ser pai de uma criança abobrinha? Que não tem essas características. Então, como nós temos uma outra característica de pai, que eu costumo dizer que é o pai pavão, o pai pavão adora um filho índigo. Porque com isto ele vai ficar, meu filho é índigo, meu filho é cristal, meu filho é isso, meu filho é aquilo. E ao invés de ele assumir a sua responsabilidade de criar e educar uma criança que tem defeitos, que tem dificuldades, que pode ter bastante facilidade, ninguém está dizendo que ela não tem. Pode ser um espírito inteligente, mas como a própria doutrina explica, a inteligência não significa evolução. Eu não posso conceber que um ser que renasceu, que tem inteligência, que tem precocidade e que mata gato por prazer sádico, esteja inserido no contexto que nós encontramos na Gênese como sendo um espírito precoce na inteligência, com bondade inata e com sentimentos espiritualistas. Não pode ser. Agora, isso dá mercado, isso é interessante, porque todo pai quer ter um filho assim. E confunde superdotagem ou inteligência precoce com elevação espiritual. E por causa disso, não educa seu filho. Ou seja, em função da imaturidade dos pais, alguns dos quais precisariam estar indo para o jardim da infância, junto com seus filhos, e talvez os filhos até fossem mais maduros do que eles se recusam a fazer a missão que um pai tem que cumprir na terra. E que serão responsáveis por não cumpri-la, que é a de educar e orientar, segundo padrões elevados, os filhos que Deus lhes emprestou. O filho não é dele, do pai e da mãe. É uma alma criada por Deus para ser melhorada. E então, a pessoa que se convence dessa utopia, que não é espírita, é psicologismo, é parapsicologismo estrangeiro, ela vai achar que, meu filho é um enviado de não sei onde, ele veio na Terra para melhorar a humanidade e matou o amigo na escola. É isso? Esse é o espírito? É claro que pode haver coincidência entre um espírito que seja precoce, inteligente, que seja bom, que possa ter aparência na sua atmosfera vibratória iluminada, etc. Mas a doutrina espírita possui todo o instrumental adequado para orientar pais e mães a respeito dos deveres com a criação, sem precisar recorrer a esse ilusionismo. Porque me parece, com todo respeito aos que acreditam nisso, que se trata de um ilusionismo psicológico. Que pais e mães querem ter um filho diferente, uma criança especial, e por causa disto se abrem o campo mental a essas estruturas que vêm sendo embutidas de maneira inadequada dentro de um caminho que é bastante claro a esse respeito. A doutrina espírita não vive de fantasias, vive de análises lógicas, racionais, coerentes, que evitam nas relações entre pais e filhos e entre crianças, determinadas noções de privilégio. Certamente que a Terra está mudando, certamente que as crianças estão sendo cada vez mais reconhecidas como crianças hábeis. E por quê? Porque há um processo evolutivo e de superestimulação
que, inclusive no período uterino, vai gerando toda uma rapidez desta eclosão. Cada vez mais cedo, essas crianças estão chamadas a uma interação com o mundo. Cada vez mais cedo. Isso não é ruim. Isso é um processo. Os espíritos que estão vindo também têm uma ativação mais rápida do seu raciocínio. Mas nós precisamos lembrar que a doutrina espírita estuda isto e explica como essas crianças devem ser encaminhadas do ponto de vista da educação. Agora, quando você categoriza, você cria nichos que são muito nocivos, porque isso está na raiz do nazismo, esse tipo de categorização. Isso está na raiz de todos os comportamentos sectários. E pais e mães que se permitam levar por esse tipo de ilusão, eles acabam prejudicando a formação daquela criança. Eu vou dar um outro exemplo que não está dentro do campo do índigo, nem do cristal. É aquela coisa que às vezes na doutrina espírita a gente ouve. O pai chega assim e fala assim, ai, nasceu meu filho. Que bacana. Ai, ele é o meu tio reencarnado. O tio fulano reencarnado. Não, ele é o meu avô renasceu agora, ele é o meu filho. Ah, puxa vida, os espíritas às vezes, os frequentadores, os que são simpatizantes, gostam dessa possibilidade de aquele ancestral ter voltado na sua família. E é possível. Não é uma coisa, assim, inventada. É muito comum até isso acontecer. Mas aí você vai ter o seu filho, quando começa a crescer, ele é um capeta. Ele é uma criança que sobe pelas paredes, que risca tudo, que quebra tudo. Só que quando você vê a criança desse jeito e você assimilou que ele é o seu avô desencarnado, que renasceu, você lembra do seu avô, como seu avô era paciente, seu avô era bonzinho, seu avô te dava doce, te fazia todas as coisas que você queria, seu avô te amava e você tinha uma gratidão tão grande do seu avô. Como é que você vai bater no seu avô agora? Bater no sentido, como é que você vai educar esse menino? Mas ele é um terror, ele é um diabo da Tasmânia, aquele bichinho que gira lá e que destrói tudo do desenho animado. Ai, mas é meu avô. Então, por isso que os espíritos recomendam que não é adequado que a gente saiba quem foi quem nesse processo educacional, porque senão as pessoas vão criar barreiras ou limitadores para a educação daquele espírito, mesmo que ele tenha sido um ancestral querido. É preciso que nós coloquemos o ser na linha que é adequada para ele mesmo no futuro. Se deixar fazer o que ele quiser, o que vai ser dele? Vai ser uma criança que perderá a oportunidade de, na fase infantil, ser direcionada por um caminho adequado, por um caminho bom. Ser plasmada em sua experiência os rumos mais corretos para ela mesma. A doutrina espírita é contra o misticismo. Ou não é contra, mas ela apresenta leis que tiram o misticismo do misticismo. Revelam como funcionam as coisas. Ai, é que eu gostei tanto de ter a ideia de que meu filho era cristal. Ah, por quê? É um ser que está na Terra para, se não for um cristal, você fazê-lo ser um cristal. Mas um cristal de conteúdo moral, um cristal de condutas adequadas, um cristal de valores. Não um cristal porque sabe equacionar, sabe resolver uma equação biquadrada antes de aprender a falar. Isso não significa nada. Só é inteligente precocemente. Agora, os inteligentes precoces ainda assim podem ser maus. E não me parece que o mundo espiritual queira que, por sermos aqueles que estamos vendo um filho precoce, nós não sejamos aqueles que os corrijamos. Não. Este é o dever dos pais. E os pais sofrerão muito pela culpa de não terem equacionado os equívocos dos seus filhos quando deveriam ter corrigido. Existe uma frase que eu acho fundamental, que me faz sempre pensar a respeito, que diz assim: nenhum sucesso no mundo compensa o fracasso no lar. E as pessoas na Terra estão esquecidas disso. Com a desculpa que elas têm que cuidar dos filhos, elas transformam a sua família num posto de engorda.
Elas vão trabalhar, vão ganhar dinheiro para dar bastante comida, bastante brinquedo, bastante roupa e esquecem que o filho é um espírito, não é um corpo. E não dão bons exemplos, não dão companhia, não dão presença, não dão ao ser que está crescendo referências de valores. Deixam que os funcionários, a escola, os amigos façam isso. Aí quando a criança se perverte, aí fala assim, nossa, eu dei de tudo de melhor que eu podia para essa criança. Não. Você deu coisas por seu egoísmo, porque você não quis abrir mão desta ambição de ganhar. Você não deu o que era de bom e melhor, porque o bom e melhor para essa criança era você, como pai, como mãe carinhosos, como mães presentes, porque qualquer filho prefere a mãe, o pai, do que um brinquedo, do que uma roupa. Qualquer filho. Pergunte para ele. Dê a ele a opção. É claro que ele gosta de brinquedo, mas ele gosta do pai e da mãe brincando com ele, com os brinquedos velhos, sem brinquedo, inventando uma brincadeira. É isso que o filho quer. Quer a companhia, quer o carinho. Então, é importante que nós não nos iludamos com esses conceitos, para que depois não tenhamos que colher o fruto amargo de uma decepção com uma criança que deveria estar em um outro patamar e não está por causa da nossa omissão.